Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou contar pra você uma história do dia que eu rasguei 5 milhões de reais. Como você é burro? Exatamente. Em um dia, 5 milhões de reais desceram pelo ralo. Eu vou te contar essa história aqui nesse vídeo e você vai me dizer onde é que está o meu erro. Se eu errei, se eu acertei. Então vamos lá, que tá bem legal essa história. Vamos lá então, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research. Também sou fundador da Oregon Invest. Já passaram pelas empresas mais de 70 mil clientes e alunos e vários desses, cerca de 500, já chegaram à liberdade financeira. Então, de investimento, de liberdade financeira, de viver de renda, eu entendo um pouquinho. Espero que você, seguindo o meu canal, você vai poder aprender um pouco, né? Vou poder te ensinar um pouquinho sobre isso e vou te ajudar na sua jornada também. Mas vamos lá, contando essa história aqui. Como é que foi que eu rasguei 5 milhões de reais e por que eu fiz isso? Então, deixa eu te contar essa história maluca. Cara, tudo começou lá quando era um pequeno pipolinho, né, estudando. Minha família sempre foi classe média baixa, nunca fui de uma família abastada, eu sempre estudei em escola pública, nunca tive uma condição financeira muito boa. Também, lógico, nunca passei fome, nunca faltou nada lá em casa, mas tive que estudar em escola pública, tive que fazer faculdade pública. Meu pai não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, uma escola particular. E eu sempre entendi o seguinte: o único caminho que eu posso seguir para ter mais dinheiro, para conseguir sucesso na vida, era através do estudo. Não tinha outro caminho. Então, fiz faculdade, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, estudei muito. O miserável é um gênio! Perdi muitos finais de semana da minha vida, perdi muitos feriados estudando. Então, após o doutorado, as portas se abriram muito para mim. Fui professor universitário, dei aula em faculdade de economia, direito, administração, pós-graduação também. Eu também tive a oportunidade de atuar na área acadêmica, escrevendo livros, escrevendo teses, apresentando, né, artigos em seminários internacionais, nacionais. Então, tive uma vida acadêmica, mas o que mudou mais a minha vida foi a minha jornada como consultor de empresas. Então, como consultor de empresas, comecei mais ou menos lá em 2003, 2004 e fui de consultor até 2017. A minha empresa de consultoria durou aí quase 15 anos. É uma empresa que eu tive muito sucesso como consultor. Acabei saindo da área acadêmica e me dedicando à consultoria de empresas, na área de planejamento estratégico, desenvolvimento sustentável, economia local, etc. Tudo ali ligado à consultoria de empresas. Legal! O que foi importante nessa época foi que eu comecei a ter um rendimento muito bom e comecei a investir. Aí sim, eu comecei a me tornar um investidor grande e comecei a vislumbrar a possibilidade de chegar à liberdade financeira. Uma notícia boa, liberdade financeira. Uma notícia ruim, a minha empresa fechou. Em 2016 foi uma crise no Brasil. Lembra que o PIB retraiu 3% em 2015, 2016, recessão. As empresas estavam cortando as consultorias e 2016, 2017 ali a minha empresa fechou, faturamento zero em 2017. Em 2018 eu comecei meu canal no YouTube, esse aqui que você está vendo agora, Professor Vicente Guimarães, e tivemos muito sucesso. Eu não esperava esse sucesso todo, comecei meio aí bateu 1 milhão. Vai bater 1 milhão, né, agora. Então me segue aí, já está batendo 1 milhão já. Me ajuda a bater 1 milhão, pessoal. É claro. Então, teve muito sucesso, eu não esperava, eu comecei como passatempo, com um hobby, e deu muito certo. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de estar aqui com vocês, trazendo conteúdo. E em 2019, como a demanda cresceu muito, a gente fundou a VG Research. E ali, a pedra basilar da fundação da VG Research foi a sua independência e não ter conflito de interesse. Porque a VG Research ela atua do lado do investidor pessoa física, trazendo para ele análise de empresas, análise de ações, renda variável, fundo imobiliário, etc. Então, o papel principal da casa de análise é ajudar o investidor a investir. Então, quando você olha o mercado financeiro, você tem vários agentes atuando no mercado financeiro. Olhando aqui, você tem 3 tipos de agentes. Você tem os agentes do mercado, você tem a B3, que é a Bolsa de Valores no Brasil, você tem as corretoras de valores, você tem as assessorias, você tem aqui também os investidores institucionais, aí são os bancos, são os fundos de investimento, você tem os fundos, grandes fundos de pensão, etc. Os grandes investidores, pessoa jurídica, etc. E aqui você tem o pobre, coitado, investidor, pessoa física.
tá? Investidor pessoa física é você. Então o que a casa de análise faz? A casa de análise, ela está aqui junto com o investidor pessoa física. Isso aqui é uma casa de análise, é uma research. Ela vai ajudar o investidor, trazendo para o investidor relatórios, né? Teses de investimento, ajudando com análise, com valuation. Ou seja, a casa de análise é uma empresa que tem que ter isenção, ela tem que estar do lado do investidor pessoa física. Ela não pode ter nenhuma relação com o banco, nenhuma relação com o fundo de investimento, nenhuma relação com asset, não pode ter nenhuma relação com asset, não pode ter nenhuma relação com corretora, não pode ter nenhuma relação com assessoria, nada disso. A casa de análise, na minha visão, ela tem que estar do lado do investidor. Porque se você tem uma relação de sociedade ou participação em uma corretora, de uma assessoria, de um fundo, né, pode ser que você tenha ali um viés para indicar produtos ou serviços que vão atender aos interesses dessas empresas. Não tem nada errado com isso também. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, tem que fazer a sua parte. Mas da visão da fundação da VG Research, a gente sempre entendeu que a casa de análise tinha que ser 100% independente. Em 2021, a gente passou de 500 para 20 mil clientes. Ou seja, a empresa começou a ter muitos clientes. Em 2022, a gente passou para quase 40 mil, etc. Começamos a ter um crescimento exponencial. E nesse momento começou a surgir várias propostas de participação acionária, de compra da empresa. Então tive muitas conversas. A gente vai participar para entender também um pouco do mercado, fazer relacionamento, né, network. Isso é muito importante também para quem é empresário. Mesmo que você não vá fechar o negócio, você quer ouvir, quer entender, quer participar. E tive várias propostas, algumas de parceria. Vamos fazer a parceria, você com o cliente, eu te dou tantos por cento. Isso aconteceu muito e nunca rolou. Nunca vi sentido fazer esse tipo de parceria. E algumas propostas eram de compra, de fusão, de aquisição da empresa e torná-la parte de uma outra empresa. E propostas também de participação acionária. E a história dos 5 milhões é exatamente isso. Foi uma proposta que eu recebi de compra da empresa por 5 milhões de reais. E, obviamente, eu não aceitei. Não fazia sentido para mim, naquele momento, vender a empresa nem por 5 milhões de reais, que era um valor que eu achei baixo para o valor da empresa, e também não fazia sentido porque isso ia de encontro aos pilares fundamentais da VG Research. Isso é uma empresa sem nenhuma relação com corretora, banco, nada disso, asset, nada disso. A gente, para recomendar investimentos, a gente tem que ser totalmente do lado do cliente. A gente tem que estar fora e independente do mercado financeiro. Nada contra corretora, nada contra assessoria, nada contra banco, nada contra asset, nada contra nenhum tipo. Não estou falando mal dessas empresas, estou dizendo o seguinte, que se você quer recomendar alguma coisa, tem que ser alguma coisa que você recomende sabendo que aquilo ali está sendo totalmente isento. Então, por isso que eu não aceitei esse cheque, rasguei esse cheque de 5 milhões de reais. Hoje, a VG Research é a maior casa de análise do Brasil, 100% independente e 100% análise. Nós somos totalmente especializados em análise de ativos de investimento. A gente não faz mais nada. A gente não tem fundo de investimento, a gente não tem assessoria. A VG Research é totalmente focada. Todo mundo que está dentro da empresa só faz a mesma coisa, que é desenvolver análises de investimento para os seus clientes. Então, eu acredito que isso é fundamental, é uma pedra fundamental, né, que foi calcada a construção da VG Research, e esse ponto, para mim, é um ponto inegociável. Então, eu prefiro perder dinheiro do que ir contra a esses pontos todos que foram fundamentais para o crescimento, para a fundação da empresa, para o seu crescimento e para o seu status atual. Entendeu? Então, faz parte do processo. Você recusar, dizer não, faz parte do processo. Então, se você procura hoje ajuda para investir melhor, eu acho que as casas de análise são uma boa opção. Existem casas de análise no Brasil hoje que são excepcionais, muito boas, talvez até maiores do que a VG Research, mas 100% independente, 100% análise, apenas a VG Research no mercado. Então você pode até pesquisar, entender um pouco mais sobre esse mercado. Eu acho que vale muito a pena você que está começando a investir. Cara, eu não gostei do Vicente, não gosto da VG Research, não quero. Mas eu acredito que uma casa de análise vai te ajudar muito no seu processo de investimento, vai te ajudar muito a não cometer erros que eu cometi, que todo investidor comete, porque não sabe analisar uma empresa, não sabe entender uma empresa. E sempre é bom até você ter 2, 3 opiniões diferentes para você tomar sua decisão de investimento bem embasada. Ok? Tamo junto?
Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário. O que você achou? Eu errei? Eu acertei? Faz sentido para você o que eu fiz? Já passou por uma situação parecida? Você que é empresário, você que tem empresa, é empreendedor, me conta aí a sua experiência e também me segue aqui no meu canal. É importante você estar me seguindo, ativar também o sininho da notificação. Querubim falando bobagem aqui, estagiário rio, como sempre, o estagiário sorri de bobagem, né? Quando você fala coisa séria, o estagiário fica dormindo. Quando você fala bobagem, ele ri, igual a hiena, né? Né, estagiário? Né? Bonito você, hein? Valeu, pessoal. Forte abraço pra vocês. Tamo junto aí nessa jornada rumo à liberdade financeira. Vem comigo.